Então aplauda o Senhor mais uma vez, em nome de Jesus. Diga para o seu irmão, Jesus, Ele é fiel. Aleluia. Primeiramente eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer ao bispo, a pastora, em nome de Jesus, muito obrigada pela confiança. Confesso aos irmãos que sempre há um desafio e um temor muito grande, e a minha oração toda vez é que isso não se afaste de mim, porque quando subir aqui neste altar for algo natural, irmãos, já o centro não é Jesus. Então eu agradeço ricamente a oportunidade ao meu Senhor, porque Ele é fiel, Ele é bom. E eu convido você a se colocar em pé, abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 1. O Senhor, Ele está neste lugar e Ele tem falado desde o início, desde a oração, através dos louvores, do texto principal, dos testemunhos, e o Senhor vai continuar falando até o fim. 1 Samuel, capítulo 1. Quem encontrou, diga, eu encontrei. Amém. 1:19, irmãos, em nome de Jesus. Diz assim a palavra: levantaram-se de madrugada e adoraram perante ao Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia, do Senhor eu pedi. Amém? Coloca a sua Bíblia, vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus. Senhor meu Deus, eterno Pai, em nome de Jesus amado, estamos em Tua presença, Pai amado, neste momento. Jesus amado, eu me coloco, Senhor amado, na dependência do Seu senhorio, porque aqui Tu és o Senhor e eu sou serva, sou apenas instrumento em Tuas mãos. O Senhor tem falado ao meu coração através da Sua palavra, Jesus. Jesus amado, e que a Sua igreja, Jesus amado, venha abrir o coração para ouvir, Jesus amado, a Tua palavra. Fala, meu Pai amado, com o Teu povo. Continua, Jesus, realizando a Sua vontade em nosso meio. Consagramos ao Senhor, meu Pai amado, em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor e se assente em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, essa palavra, o Senhor, Ele colocou no meu coração. Há umas 2 semanas atrás eu estava no culto de oração e os irmãos estavam testemunhando. E eu alegrei meu coração e naquele momento eu disse assim para o Senhor, eu e o Senhor, eu disse, Senhor, quando que eu vou contar o meu testemunho? Não por inveja, jamais, é porque é algo que a gente tem buscado. E o Espírito Santo veio tão nítido e ficou entre eu e ele, e o Espírito Santo veio e disse ao meu coração assim, exatamente assim, Deus está gerando o seu testemunho. Olhe para o seu irmão e diz assim, Deus está gerando o seu testemunho. Aleluia. Quando nós olhamos, e hoje eu cheguei do trabalho e eu falei, Jesus, o Senhor me fez lembrar deste tema, qual o Senhor colocou no meu coração, mas qual a história que o Senhor quer trazer? E o Senhor me levou neste livro, neste texto, que fala sobre Ana. Quando nós olhamos e observamos esse texto, nós podemos extrair, identificar um testemunho de uma mulher de fé, de uma mulher de devoção, que orava, que buscava o Senhor, de uma mulher que conquistou a sua vitória, mas acima de tudo de uma mulher de perseverança.
que não desistiu ao meio do processo. E quando nós falamos em milagre, nós falamos em vitória, nós falamos em contar um testemunho, nós queremos a vitória, mas nós não queremos muitas vezes passar pelo processo. Porque, irmãos, processo é bom? É difícil. O processo é fácil? É difícil. E Ana, para chegar ao final com sua vitória e contar o seu testemunho, ela teve que passar pelo processo do Senhor. E quando Deus ele está gerando o nosso milagre, Deus está gerando o nosso testemunho, consequentemente Ele também está gerando o processo que nós vamos ter que passar. E quando eu falei com o Senhor, eu falei: Jesus, eu estou há 4 anos orando, pedindo algo que só o Senhor sabe. E talvez você entrou aqui nessa noite e você tem orado, buscado há tanto tempo, buscado pela salvação da sua família, buscado pela cura, pela libertação dos seus filhos, buscado pela restauração do seu casamento. Assim como Ana, ela buscou, nós estamos buscando. E Ana, ela passou pelo processo e ela enfrentou várias situações durante esse processo. E a primeira situação que Ana enfrentou foi o quê? Ela enfrentou a espera do tempo do Senhor. A Bíblia fala assim que Ana, ela subia junto com seu esposo de ano em ano a Siló, que ficava a casa do Senhor, para adorar, sacrificar e para buscar o seu milagre. O texto não diz quantos anos, uns dizem 25, 26 anos que ela buscou pelo seu milagre, pelo seu filho. Porque o texto diz que Deus cerrou a madre de Ana, fez Ana ficar estéril, ser estéril. Partiu do Senhor, porque quem concede a vida é o Senhor. E o tempo de Deus é fácil esperar, irmãos? É fácil sonhar com algo e ter que esperar o tempo de Deus? E Deus, Ele é um Deus tão espetacular, que Ele é um Deus que Ele pode realizar hoje, porém Ele pode realizar daqui a anos. Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Nós vivemos uma geração que é o quê? De imediato. Nós estamos com fome, fazemos o pedido pelo aplicativo, em minutos a comida está lá, o remédio está lá. Nós queremos uma solução, nós pesquisamos, estudamos e está ali. Mas Deus, Ele não age dessa forma. Vai ter momentos, vai ter milagres que nós vamos pedir de manhã e o Senhor vai dar à noite, porque já aconteceu isso comigo. Mas vai ter milagres que nós vamos ter que passar pelo processo da espera do tempo de Deus. Nós vamos ter que esperar o tempo do Senhor gerar o nosso testemunho. Talvez você entre aqui e você diz: nossa, eu queria tanto que aquela pessoa estivesse aqui comigo. Eu queria tanto que o meu filho estivesse aqui comigo. Mas o tempo do Senhor, Ele vai se realizar na minha e na sua vida. Ana, ela subia e buscava de ano em ano. Talvez no primeiro ano, quando ela não concebeu um filho, ela subiu: Senhor, me dá um filho. No segundo: Senhor, me dá um filho. No quinto, no 15º, enfim, em todos os anos que ela esperou: Senhor, me dá um filho. Mas o que me admira é que Ana desistiu.
E o Senhor pergunta para mim e para você nessa noite: nós vamos perseverar ou nós vamos desistir? Quantos projetos a gente já colocou nas mãos do Senhor e nós começamos a orar e aí a gente, não, eu acho que nem é da vontade de Deus, não vou orar mais não. Por quê? Porque não temos paciência em esperar no Senhor. Em Mateus, em Mateus 11, fala sobre a história da ressurreição de Lázaro. E a Bíblia fala assim que Lázaro, ele adoeceu e Marta e Maria pediu, João 11, desculpa, Marta e Maria pediu para que Jesus fosse avisado da enfermidade de Lázaro. E quando chegou a notícia a Jesus, Jesus disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para que o Filho de Deus seja glorificado. E o texto diz que Jesus ficou mais 2 dias naquele lugar, irmãos. Talvez Marta e Maria esperando lá, não, Jesus vai vir. Jesus está chegando, porque Ele é nosso amigo. E a Bíblia fala que Jesus, Ele amava Marta, Maria e Lázaro, Ele amava, Ele era amigo deles. E Jesus, Ele esperou lá porque Ele não se importava? Jesus ficou lá mais 2 dias, por quê? Porque Ele não quero fazer. Não, irmãos, porque estava tudo dentro de um propósito maior. Após 2 dias, Jesus disse: vamos a Betânia. E os seus discípulos disseram: não, mestre, o povo lá não está te recebendo muito bem, não está recebendo a sua mensagem, perigoso. Irmãos, Jesus sabia que Lázaro estava morto. Jesus sabia que o povo judeu estava lá de toda a região. Jesus queria manifestar a glória dele, irmãos, para que o evangelho fosse proclamado, a glória do Senhor fosse manifestada. Porque, irmãos, curar enfermo, glória a Deus, mas, irmãos, ressuscitar um morto, é só Jesus que pode fazer. Então você entrou aqui nessa noite e disse: mas está demorando tanto, talvez Deus nem quer fazer na minha vida. Irmãos, o nosso pensamento é desse tamanho, mas o pensamento de Deus é desse tamanho. Deus, Ele quer fazer não algo natural, não algo pequeno, mas Ele quer fazer algo extraordinário na nossa vida, quer fazer algo extraordinário nessa igreja, na sua casa. E Deus diz nessa noite para mim, para você: espere o meu tempo. E Ana, ela enfrentou este processo. E junto com esse processo, Ana enfrentou também uma situação que foi o quê? Que foi o silêncio de Deus em meio ao processo. Você não vê, irmãos, no texto, Ana subindo de ano em ano e Deus falando: olha, Ana, vai para casa que fique em paz que eu estou trabalhando. Deus não estava dando satisfação para Ana. No outro ano, Ana subia junto com seu esposo, orava, adorava, sacrificava, e o Senhor não dizia para ela: Ana, volta em paz, descansa que eu estou... Não, irmãos. Jesus, Deus. E muitas vezes nós vamos passar por este processo. Quem nunca experimentou o silêncio de Deus? Deus fala, Ele fala, irmãos, Ele fala. Mas tem momentos, irmãos, que Deus, Ele vai forjar o nosso caráter em meio ao seu silêncio. Porque o silêncio de Deus, ele gera o quê? Confiança. O silêncio de Deus, ele gera o quê? Fé. Ou você crê ou você não crê. No silêncio de Deus, Deus está automaticamente dizendo: eu estou no controle.
E o pastor hoje orando, ele falou sobre o texto de João 9, sobre o cego de nascença, que Jesus viu o homem cego de nascença, e os discípulos perguntaram a eles: quem pecou, eles ou seus pais? E Jesus disse: nem ele, nem seus pais. Tudo isso aconteceu para que a glória de Deus seja manifestada nele. E o que Jesus fez? Jesus não chegou no cego de nascença e falou: olha, o que você quer? Olha, eu vou fazer um processo aqui, né? Com licença. Não, Jesus não fez isso. Jesus, ele cuspiu na terra, formou o lodo, passou nos olhos do cego e deu uma ordem: vai ao poço de Siloé e se lave. Durante o processo, Jesus, ele não falou com o cego. E muitas vezes durante o processo nós queremos o quê? Que Jesus desça e fala: Janaíse, ó, fica tranquila, seu milagre está chegando. Janaíse, fica tranquila, descansa, porque aquilo que o seu coração deseja eu vou realizar, e muitas vezes não é isso que acontece. Mas Jesus, ele nos dá uma ordem em meio ao processo: vai e obedeça a minha ordem. E Deus tem dito nessa noite o que? Obediência, perseverança. Não desistir em meio às dificuldades. Há um preço a ser pago, irmãos. E o silêncio de Deus, ele é pedagógico nas nossas vidas. O tempo de Deus, ele é pedagógico. E se você usar sua fé e crer, Jesus, ele vai realizar algo extraordinário na sua vida. E Ana, ela subia, irmãos, de ano em ano, buscando, adorando, louvando, sacrificando, em ato de devoção ao Senhor. Se a gente olhar e contemplar, quantos já começaram e desistiram? Quantos iniciaram e já pararam? Mas você está aqui, porque você entende que não há outro lugar e não há outro caminho a ser seguido, senão o caminho de perseverança. E o texto diz que Ana, ela era estéril, e Eucana, que era seu esposo, ele tinha outra mulher, porque na lei judaica era se uma mulher não desse filho, o homem poderia pegar uma outra mulher para que a sua linhagem fosse continuada. E a outra mulher era uma mulher chamada Penina, atribulada. E o texto diz que Penina, ela irritava Ana. Ela irritava, irmãos, ela irritava Ana. E Ana em sofrimento, porque Ana sofria, ela chorava, ela não comia, ela não bebia, não se alimentava, e Penina estava lá, irritando Ana, provocando Ana, dizendo talvez assim: olha, cadê? Você não é capaz de gerar. E no processo do milagre, nós vamos enfrentar muitas vezes isso. O inimigo usando pessoas para dizer: cadê o seu milagre? Cadê o seu Deus? De que valia ter ir para a casa do Senhor? Penina, ela ia na ferida de Ana. Já não bastasse o próprio trauma dela, o sofrimento que ela carregava, Penina ia lá e irritava ela naquilo que ela mais sentia. Irmãos, nós que somos mulheres, o nosso sonho é gerar uma vida. E é o dom mais precioso que Deus pode dar, é
a mulher gerar uma vida. É algo incomparável, não tem comparação. Você gerar um ser, só pode ser coisa de Deus mesmo. E Penina, Ana, ela não estava vivendo isso. E era o sonho dela isso. E o Senhor pergunta: qual é o seu sonho? O que você tem buscado? Qual é o propósito que você tem colocado nas mãos do Senhor? Quais as palavras que estão sendo atiradas em você que está entristecendo o seu coração? Quais afrontas você tem enfrentado por acreditar que Deus, Ele é um Deus de milagre? O inimigo, ele vai levantar, irmãos, isso é um fato. Ele vai se levantar através de circunstâncias, de pessoas, para muitas vezes colocar em xeque até se você crê que Deus pode fazer ou não. Se Deus pode curar ou não. Sabe aquele comentário: aquela fulana lá não tem mais jeito não. Para de orar por ela. Para de buscar por ele. Não tem mais jeito. O próprio inimigo, ele vem com seta na nossa mente dizendo: para de orar, não tem mais jeito, não tem mais solução. Deus não vai ter mais jeito. E aí o Espírito Santo vem e diz: tem jeito sim, persevere, continue orando, continue buscando, continue intercedendo, continue pagando preço, continue perseverando, continue obediente ao Senhor, renunciando o pecado, renunciando aquilo que para o mundo é normal, para nós não é normal. Continue vivendo uma vida de obediência, irmãos. Deus tem falado neste altar muitas e muitas vezes, e isso daqui, irmãos, não é algo de Deus mesmo, porque a obediência gera milagre, perseverança gera milagre. O Senhor diz: não escute a voz do inimigo dizendo para você que não tem jeito, que não tem cura, que não tem solução o seu problema. Deus diz: tem sim, só espere o meu tempo, confia na minha voz, porque eu vou chegar no tempo certo. Irmãos, eu costumo dizer que eu não sou movida a elogios e nem críticas. Eu sou movida a propósito, porque elogio inflama e crítica derruba, mas propósito, irmãos, nos leva para a vitória. Então no processo não seja movido por críticas. Porque fulana falou, nossa, fulana falou que não tem jeito. Fulana falou que eu não sou de Deus. Não, irmãos, você tem que ser movido a propósito. Qual o propósito que o Senhor tem colocado no seu coração? E Ana, ela tinha um propósito. Ela queria viver o milagre de Deus. Ela queria viver o milagre, o maior milagre que ela poderia alcançar, que era ser mãe. E a palavra diz que no versículo 10, depois que passou todo o processo dela ir ao templo, que você conhece a história, de ela orar de uma forma tão abundante que dos seus lábios não conseguia sair palavras, que o sacerdote ali tomou ela como bêbada, e ela disse: não, meu Senhor, eu estou com a alma afligida e eu estou buscando. Depois de todo esse processo, o sacerdote lançou uma palavra de Deus: vai, que seja concedido o seu desejo.
E a Bíblia fala que nesse meio tempo Ana fez uma oração que tocou o coração de Deus. Ana, ela fez um voto ao Senhor. No verso 11 diz assim: fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se atentares para a aflição da sua serva e de mim se lembrares, e da sua serva não esqueceres, lhe darei um filho varão, e me dares um filho varão, ao Senhor o darei, por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Oração com propósito. Ana, ela fez um voto, e no mundo espiritual, irmãos, as nossas palavras, ela tem poder. Se nós falamos com Deus algo, nós temos que cumprir. E a Bíblia fala que Deus se lembrou de Ana. Mas se lembrou porque ele tinha esquecido? Não. Deus, ele não se esqueceu de Ana, ele não se esqueceu de você. Deus usou este termo para dizer que chegou o momento da vitória de Ana. E a Bíblia diz no versos 19 que o Senhor, ele concebeu, 19 e 20, que concebeu e deu a Ana um filho. Por quê, irmãos? Porque Ana fez um voto e disse: Senhor, se o Senhor me dá um filho varão, eu vou entregar ao Senhor. Ana queria um filho, e Deus precisava de um profeta, de um juiz para a nação. Olha como Deus é perfeito, o tempo dele é perfeito. Deus precisava naquele tempo de um juiz, o tempo que ele crescesse, se levantasse, de um juiz e de um profeta para aquela nação. E Ana, ela doou seu filho para exercer o chamado de Deus. Quando nós unimos a nossa oração, o nosso desejo, ao desejo de Deus, irmãos, a chave vira. Quando nós nos colocamos diante do Senhor e dizendo: Senhor, o meu milagre, o Senhor conhece, eu estou pagando um preço, eu quero, mas o meu milagre é para a sua glória, e faça a sua vontade, usa. Eu na gravidez do Arthur, eu passei por uma dificuldade muito grande, em que o médico disse: olha, essa criança vai nascer com problemas, enfim, só os mais próximos sabem disso. E eu disse: Senhor, não foi eu que quis, o Senhor que me deu, e eu vou consagrar ele ao Senhor. Quando ele nasceu, irmãos, ele ficou na incubadora, e o médico disse: olha, esse bebê vai ser um bebê gemente, né, Zé? Esse bebê, ele não vai ter fôlego. E minha mãe lançou dentro daquela UTI, minha mãe lançou uma palavra e disse: não, meu neto vai ser um levita, um pregador. E todos os dias, irmãos, eu consagro ao Senhor o meu filho e digo ao Senhor: Senhor, faça dele a sua vontade, e que ele seja usado para a sua glória, porque ele não é meu, ele é do Senhor. E o Senhor tem usado ele até dentro de casa, irmãos. Dentro da casa da minha mãe, que ele fala algumas coisas que a gente fica até assim, quando a gente... Não é Deus. Antes de vir, eu falei: filho, ore pela mãe. E ele orou pela sua mãe. Ele disse: Senhor, usa minha mãe. Então, quando você une o seu propósito, o seu desejo, o seu sonho ao desejo de Deus, irmãos, o Senhor, ele chega na hora certa, ele faz o milagre acontecer. Quando nós queremos só para benefício próprio, só para nós, irmãos,
Deus, Ele quer além disso. E Ana, ela foi agraciada por Deus com o seu milagre. E sabe o que mais? Depois de cumprir o seu voto, Ana foi mãe de mais filhos. Ana entregou o seu filho Samuel ao Senhor. Porém, ela foi agraciada com mais bênçãos. Então, durante o processo do seu milagre, confie no Senhor, espere o tempo dEle. Persevere em meio ao silêncio. Não se abate com as perseguições, as falações do mundo, do inimigo, não, dos pré-julgamentos, não. Mantenha o seu foco naquilo que o Senhor colocou no seu coração e o que você tem buscado. Porque muito em breve você vai subir aqui e vai contar o seu testemunho. Eu creio em nome de Jesus. Ana, ela contou o seu testemunho, tanto que ficou registrado aqui, ó. Confio no Senhor, irmãos. Amém? Essa é a palavra do Senhor. Aplauda o Senhor Jesus. Glorifique